Você já se perguntou se é possível voltar no tempo? Ou avançar centenas de anos em um piscar de olhos? A ideia de viajar no tempo fascina a humanidade há séculos, e hoje vamos explorar o que a ciência diz sobre isso, o que a cultura pop criou, e por que talvez o tempo nem seja aquilo que você pensa. Vamos direto ao ponto. A viagem no tempo, ao menos para o futuro, é teoricamente possível. Mas antes de embarcarmos numa vibe insana para entender essa possibilidade, é importante entendermos o que é o tempo. Do ponto de vista científico, o tempo é uma dimensão física que permite que eventos sejam ordenados em uma sequência: passado, presente e futuro. Ele também mede a duração entre esses eventos e a taxa de mudança no estado dos sistemas físicos. Portanto, o tempo é simultaneamente uma dimensão física, um parâmetro de medição, uma construção perceptiva e talvez até uma ilusão emergente. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva sobre o que exatamente é o tempo, mas todas as grandes teorias da física, da relatividade à mecânica quântica, tentam de algum modo domar esse mistério. Agora que já entendemos mais ou menos o que é o tempo, vamos voltar a discorrer sobre a possibilidade de viajar nele. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, formulada em 1915, foi o primeiro passo sério da ciência em direção a isso. Segundo ela, o tempo não é absoluto, ele se curva, estica e desacelera dependendo da gravidade e da velocidade. Em outras palavras, o tempo pode ser manipulado. Esse fenômeno já foi comprovado por experimentos. Um exemplo: 2 relógios atômicos idênticos, um fica na Terra, o outro viaja de avião. Quando se reencontram, mostram horários diferentes. É sutil, mas real. Isso é dilatação temporal. E tecnicamente, quem viaja muito rápido, viaja para o futuro. Se liga agora nestes outros experimentos e propostas teóricas muito interessantes relacionados à viagem no tempo, especialmente com base na teoria da relatividade de Einstein. 1. Experimento dos gêmeos. Experimento mental, depois validado por medições. A ideia é simples. 2 irmãos gêmeos, um fica na Terra e o outro viaja pelo espaço a uma velocidade próxima à da luz. Quando um viajante volta, ele está mais jovem do que seu irmão. Esse conceito foi comprovado em escala menor com astronautas e relógios atômicos em satélites. 2. Efeitos GPS. Comprovação prática da dilatação do tempo. Os satélites dos sistemas GPS precisam ajustar seus relógios constantemente porque, por estarem fora do campo gravitacional da Terra e se moverem muito rápido, o tempo passa diferente para eles. Esse ajuste é feito com base nas equações da relatividade de Einstein. 3. Experimentos com partículas. Os muons são partículas instáveis que se desintegram rapidamente. Mas quando acelerados em laboratórios como no CERN, sua vida útil aumenta, pois o tempo para eles passa mais devagar em altas velocidades. Ou seja, do ponto de vista deles, viajaram no tempo. De fato, você sempre está viajando para o futuro, mas quanto ao passado? Stephen Hawking acreditava que o passado estava protegido por algo que ele chamou de conjectura de proteção cronológica. Segundo ele, as leis da física não permitem que se volte no tempo porque isso criaria paradoxos, como o famoso paradoxo do avô. Se você volta e impede seus avós de se conhecerem, então como você nasceu para voltar? Kip Thorne, consultor de Interestelar, discordava parcialmente. Ele propôs que buracos de minhoca, túneis no espaço-tempo, poderiam ser usados para ir e voltar no tempo, se fossem estabilizados com matéria exótica. Isso virou enredo de filmes e teses científicas, mas até hoje não encontramos um buraco de minhoca, e muito menos matéria exótica suficiente para mantê-lo aberto. Carlo Rovelli, físico teórico contemporâneo, vai ainda mais longe. Para ele, o tempo talvez nem exista como imaginamos. Em sua teoria da gravidade quântica em loop, o tempo não é uma linha, mas uma relação entre eventos. O que muda não é o agora, mas a forma como as coisas se relacionam. É filosófico e também é profundamente matemático. Na filosofia, o tempo sempre foi um enigma. Para Aristóteles, o tempo era a medida da mudança. Para Santo Agostinho, o tempo só existe na mente. E para Nietzsche, o eterno retorno nos faz viver a mesma vida infinitamente.
Uma ideia assustadoramente próxima da série Dark, onde passado, presente e futuro se entrelaçam como uma espiral inevitável. E falando em cultura pop, o cinema adora brincar com o tempo. De Volta para o Futuro, Donnie Darko, Looper, Tenet, Doctor Who, Flashpoint, todos exploram as consequências de mexer com a linha temporal, às vezes de forma lógica, outras vezes nem tanto, mas sempre despertando a mesma pergunta: e se eu pudesse mudar o passado? Mas talvez a pergunta mais interessante seja: e se o tempo não for algo que passa, mas algo que é? Se passado, presente e futuro coexistirem, como sugerem algumas interpretações da física, então o livre-arbítrio vira um mistério e talvez o destino seja apenas uma ilusão da consciência. Até agora, ninguém voltou no tempo. Mas toda vez que você se lembra de algo, você viaja ao passado. Toda vez que sonha com o futuro, você se projeta à frente. Talvez a viagem no tempo mais poderosa ainda seja a da mente. Se esse vídeo mexeu com seu senso de realidade, deixe o like, se inscreva no canal Efervescência Mental e compartilhe com quem adora quebrar a cabeça com paradoxos temporais. Até a próxima!